Fala aí, meu aluno, fala aí, minha aluna, tudo certo com vocês aí? Grande saudade que eu tenho de vocês aí, estudantes do terceirão, do Santa Maria, tamo junto sempre. Galera, em primeiro lugar, é claro, resolvendo uma pergunta aí feita, um desafio feito na última aula. O que basicamente foi esse acordo feito entre a Inglaterra e Portugal? Tratado de panos e vinhos, como muitos vieram aí e me responderam. E quem não respondeu, infelizmente, é claro, pode ser que não está acompanhando as aulas ou pode ser que não quis responder mesmo para mim, sei lá, de raiva, não sei. Bom, cada um com seus problemas, né? Nós vamos tocando daqui para frente, só que não mente para você, tá? Só não mente para você. Mente para mim, mas não mente para você, beleza? Fica quem quer. Quem não quer, um abraço, tá? Segunda coisa aí, ó. Vocês ouvirem algum barulho de cachorro, né? Se ouvir alguma coisa aí do além, fiquem tranquilos, tá? Estou gravando agora essa aula aí à noite, que agora pelo menos todo mundo ficou quieto aqui. Agora não vai ter nenhum choro, só se aparecer alguma alma penada por aqui. Mas não vai, acho que não vai ter nada assim nesse sentido, tá? Continuem mandando as dúvidas de vocês, continuem fazendo as perguntas. Eu sei que tem bastante gente aí preocupada nesse momento, com vestibular, com prova, não sei o quê. Vamos usar aí o Discord para a gente conversar, beleza? A galera do terceiro A já está mais alinhada com isso. A galera do terceiro B, oi, tudo bem? Vocês estão vivos? Estão sim, porque as meninas do Handebol trocando uma ideia comigo lá, então mandando as perguntas. Meninas, um beijão para vocês aí, ó. Tamo junto sempre, tá? É nóis. Cadidé, Luana, Evelyn, Brenda. Desculpa se eu esqueci alguém aqui do terceiro B, terceiro A. Poxa, não tem nem como falar aí. Um abraço, Carlinhos. É nóis, Carleto. Tamo junto. Vamos então para essa aula aqui, ó. Vamos aí, ó. Aula 4, apostila 2B, Revolução Industrial, certo? Primeira coisa, conceito de Revolução Industrial. O que é o conceito de Revolução Industrial? Trata-se, então, de uma transformação econômica e social causadas pela aceleração do processo produtivo. Esse é o conceito de Revolução Industrial, certo? A partir da implementação das máquinas, que passaram a tomar lugar cada vez mais dos seres humanos, teve toda uma modificação que resultou na transformação econômica e social a partir, é claro, da Inglaterra no século XVIII, certo? Também podemos dizer aqui que qualquer vestígio que existia do feudalismo com o modo de produção capitalista, principalmente nessa fase industrial, acaba se consolidando em definitivo e agora para todo o mundo. Além disso, indispensável lembrar quais foram os fatores responsáveis por fazer a Revolução Industrial acontecer. E aí é claro que você vai lembrar muito bem das nossas aulas do ano passado, que a gente falou nisso aqui. Inclusive, vou fazer uma fofoca para vocês aqui, a galera do segundo ano não estava sabendo o que significa aí, ó, a sigla APC, Acumulação Primitiva de Capital, certo? Então, esses fatores aqui, ó, esse aqui nesse caso diretamente ligado aí, ó, ao dinheiro, acabou possibilitando essa empreitada. Mas tudo é dinheiro? Não, tem que ter mais coisa também. Então tem o que, ó? Matéria-prima e mão de obra abundante, causados por quem ou por quê? Pelo famoso processo conhecido lá, ó, como enclosure lands, também conhecido como cercamentos de terras, né? No primeiro caso aqui, a partir, é claro, da retirada de muitos camponeses, a partir desse processo de comercialização das terras livres, chamadas aí de open fields na Inglaterra, muitos camponeses tiveram que buscar o seu trabalho em outro lugar, já que não tem mais no campo.
E aí, no campo, começa a ser produzido aí, começa a ser criado aí a ovelha. E isso vai acabar oferecendo o que? A lã, matéria-prima utilizada na primeira revolução industrial na indústria têxtil, certo? Dos Estados Unidos, já nesse processo, é claro, de eminência da sua independência e tal, vem algodão em grande quantidade. Então, essa matéria-prima em grandes quantidades, abundante, foi indispensável. E o outro, a mão de obra provocada pelos enclosure lands, pelo cercamento de terras, onde muitos desses camponeses tiveram que ir procurar emprego na área urbana. Por isso, como diz Karl Marx, e eu sempre falo também, existia aqui um exército de mão de obra, ou seja, uma grandiosa quantidade de pessoas que, claro, caíram nas mãos dessa burguesia, safado, que fizeram o quê? Exploraram e exploraram e exploraram um pouquinho mais os trabalhadores, certo? Além disso, recursos minerais em abundância. Que recursos minerais? O carvão mineral, indispensável, é claro, para fazer a máquina funcionar. Ah, mas usava além de carvão mineral, usava carvão vegetal? Sim, usava também carvão vegetal. Ah, usava lenha? Sim, também usava lenha. Mas é que o carvão mineral, como a gente sabe, tem uma diferença aí enorme em relação, é claro, ao seu poder, a sua quantidade de calor e a duração, é claro, que ele queima, certo? E também em relação aos recursos minerais, ferro em grandes quantidades, material indispensável para a fabricação de todos os utensílios, ferramentas e peças aí usadas nas máquinas, certo? Mercados consumidores. Então, olha só, esse mercado dos consumidores basicamente está atrelado ao quê? A um aumento significativo na produção, que vinha acontecendo desde antes, é claro, do século XVIII, agora com o século XVIII acaba aumentando significativamente, e por um preço relativamente barato, porque tem um aspecto positivo na Revolução Industrial, que é essa questão relacionada ao quê? Ao barateamento da produção. E isso vai possibilitar para muitas pessoas o acesso, vão poder comprar aí os produtos. Nem todo mundo, mas é que vai aumentar consideravelmente a quantidade de pessoas que podem comprar. E sem sombra de dúvidas, os inventos. Quem foi responsável, claro, por esses inventos? Você só vê o nome de quem aqui? Só vê o nome de ingleses, né? John Kay e a sua lançadeira. Poxa, o cara lá em 1733 fez um início de revolução com a sua lançadeira, que basicamente vai poder lançar de forma dobrada uma quantidade de fios, melhorando significativamente aí o trabalho. Depois vem James Hargreaves e a sua Spinning Jenny, a sua maquininha que vai lançar ainda mais fios, aumentando a capacidade de fazer tecidos em um tempo menor. Newcomen, no começo do século 18, ele já tinha inventado uma máquina para bombear, para retirar água de dentro das minas. E aí a invenção, muito mais barata do que esse motor a vapor do Newcomen, de James Watt, um motor a vapor que passa a ser utilizado, passa a ser empregado dentro da indústria têxtil, certo? Isso aqui foi indispensável. Quem fez? A Inglaterra. Tanto é claro que quando a gente fala na Revolução Industrial, a gente também tem que lembrar de quê? Além de lembrar do conceito e também além de lembrar dos fatores, a gente tem que lembrar das fases. Basicamente aqui, duas fases. Tem mais? Ah, tem mais fases, com certeza, né? Hoje, provavelmente, estamos vivendo aí uma quarta ou quinta fase da Revolução Industrial, tá? Mas, historicamente falando, a primeira fase da Revolução Industrial acontece no século XVIII, enquanto a segunda fase acontece aí no século XIX. Em relação ao local, aos países, onde é que surge cada uma das fases? No caso, a primeira Revolução Industrial acontece na Inglaterra. Ah, também pode ter se expandido para a Bélgica, aí, um pedaço da França, tá? Uma parte da França. E a segunda Revolução Industrial? Para o resto da Europa, como por exemplo Rússia, vai se expandir também para os Estados Unidos e, olha só, o Japão também vai receber a Revolução Industrial. E o Brasil? Ah, o Brasil também, né? O Brasil vai ser na metade do século XIX para frente, vai ser um surto industrial, tá? Mas isso aí, a Neidoca, beijo Neide, vai falar melhor com vocês aí, tá? Muito bem. Em relação ao material utilizado, ao tipo de energia e o tipo de indústria. O material na primeira fase da Revolução Industrial
é o ferro. Na segunda fase, o aço. Em relação ao tipo de energia a vapor na primeira revolução industrial, motor de combustão interna na segunda revolução industrial. E o tipo de indústria, na primeira a indústria têxtil e na segunda revolução industrial, tudo que você puder imaginar vai receber a aplicação desses motores, tá? Um detalhe importante que o motor a vapor ele não simplesmente deixou de ser utilizado simplesmente a partir da invenção do motor a combustão interna. Não, ele continuou acontecendo da mesma maneira, certo? Em relação ao tipo de capitalismo, nós temos então um capitalismo na primeira fase de livre concorrência, onde basicamente você tem a sua indústria, você começa a produzir e passa a concorrer livremente. E já na segunda fase nós temos o capitalismo monopolista associado ao capital financeiro. É nessa segunda fase que a gente vê, por conta desse capitalismo monopolista, acontecer um jogo de interesse entre empresas, grandiosas empresas e países que vão desencadear o imperialismo, certo? Muito bem. Uma pergunta, claro, que é muito importante e também é um aspecto característico da Revolução Industrial. E as condições dos operários? Só deixa eu pegar uma aguinha aqui, vou tomar uma aguinha porque eu também sou filho de Deus, né? Tem que tomar uma água aqui porque, afinal de contas, a sede é grande. Aguinha com gás, coisa boa. Oh, maravilha. Beleza, vamos voltar aqui, ó. Em relação às condições dos trabalhadores, tem algo em comum entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. As condições eram horríveis. Ambientes insalubres, horas de trabalho, jornadas de trabalho muito grande, muito extensa, e os salários baixíssimos. Mas o que a gente começa a perceber? Que por conta dessas condições, até que na segunda fase a gente tem uma redução gradativa de algumas dessas questões, a diminuição sensível de alguns desses problemas, mas devido a que uma luta empreendida pelos trabalhadores, certo? O que a gente vê aí então? Em primeiro lugar, o ludismo, ou ludito, ou ludimo. Vem, é claro, do nome do líder do movimento, Ned Luddington, que vai literalmente propor o quê? Vai propor a destruição das máquinas. Então, para ele, tinha que tudo ser destruído e liquidado. Infelizmente, vai você dar um soco num monte de ferro. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou dar um soco nessa parede. Não vou dar um soco na parede, porque eu vou quebrar a parede construída. Por causa do quê? Por causa da minha força física. Ai, Thiago, para, você é fortão agora. Não sou não. O ludismo não deu certo. E o cartismo? O cartismo deu certo? Esse deu. Inclusive, é desse movimento que surgem aí as famosas ideologias sociais do século XIX. Daí que vem uma influência grande em relação a quem? Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, aqueles que vão ser aí os precursores do movimento do socialismo, certo? E a partir daí a gente vê que o século XIX acaba se transformando então em um lugar, em um palco muito propício para o desenvolvimento dessas ideias. E aí, galera, eu não tenho nem o que falar em relação às ideologias do século XIX. Quando eu falo em ideologia do século XIX, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: saudade. Pena que ninguém gravou, pena que ninguém registrou as discussões que a gente fez, que por mais que deu problema, espero que essas questões estejam todas resolvidas, mas um brilho, show de bola. Só para lembrar então, entre as principais ideologias que nós temos surgindo aqui no século XIX, nós temos o liberalismo, que vai defender, entre outras características aí,
o direito da livre concorrência e da não intervenção do Estado na economia. E aí, contra o liberalismo, as outras ideologias, que é claro tem um embasamento de esquerda, porque são totalmente favoráveis aos trabalhadores, que é quem? Socialismo utópico do Saint-Simon, socialismo científico do Karl Marx e o anarquismo do Proudhon e do Malatesta. Essas ideologias, divergindo entre si, basicamente vão defender os interesses dos trabalhadores, mas cada um com a sua peculiaridade. E eu não tenho nem o que falar para vocês. Se eu estivesse falando com a turma que esse ano está no segundo ano, no ano que vem, pois provavelmente a gente pode não ter esse ano essa atividade bacana aí, que é o debate das ideologias do século XIX, no ano que vem, aí eu vou ter que construir com eles. Mas vocês, acredito eu, que dominaram muito bem, pelo menos a maioria, certo? E aí tem também a doutrina social do século XIX, a doutrina social da igreja, a doutrina social da igreja, que também no nosso debate ano passado foi maravilhosa, foram maravilhosos, juntamente também aí com os dois grupos dos anarquistas nas duas salas, ó, show de bola, só saudade. E aí, quais são as consequências da Revolução Industrial? De que forma a gente pode, então, definir essas consequências? Aí a gente vai ficar nessa dicotomia, a gente vai ficar aí nesse maniqueísmo entre os aspectos positivos e negativos, condena-se por conta do exagero em relação à exploração dos trabalhadores, ou então também podemos endossar a Revolução Industrial e dar sinal positivo para ela, porque barateou a produção e com isso mais pessoas têm acesso aos produtos, que são basicamente possível comprar produtos de vários lugares a partir do momento, é claro que isso acaba se propagando o mundo afora. Então vai ter os aspectos positivos, os negativos, mas nós sabemos que o uso das tecnologias, seja em qual época for, seja em qual momento for, deve ser feito de uma forma comedida, deve ser feito de uma forma racional, sem extrapolar os excessos. É nesse caso que eu lembro muito bem de um filósofo chamado Aristóteles. O caminho da felicidade se dá através do uso das virtudes. Então, procurando que o meio termo, beleza? Tranquilo, então? Olha, pessoal, um prazer enorme falar com vocês aí sobre esse conteúdo, falar sobre esse assunto. E eu peço a vocês agora que tirem as dúvidas. Quando vocês forem tirar as dúvidas agora, mandem lá no grupo da sala, tá? Pode procurar o grupo da sala, qualquer coisa aí, me adiciona. Se eu não estiver fazendo parte aí de algum grupo, de alguma sala, procura lá, tira a sua dúvida que eu, no momento que for possível, vou responder. Beleza? Satisfação enorme falar com vocês. Aquele abraço. Tchau, obrigado.